Durante muito tempo, o Superman passou por uma fase de problemas, uma fase onde o personagem cada vez mais se auto-invalidou. E eu acho que o Superman de James Gunn, ele retorna às raízes da esperança e da honestidade, da humanidade e da bondade, que sempre fez esse personagem ser a maior grandeza e a maior qualidade que esse personagem sempre teve desde do Superman de Christopher Reeves. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e antes da gente falar sobre o novo Superman, eu já gostaria de lembrar, obviamente, vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos e deixarem bastante like para dar aquela força marota que vocês sempre estão acostumados a dar neste canal. Vamos então aí falar sobre Superman de James Gunn, o começo do DCU, o novo universo compartilhado, criado pelo James Gunn, que agora assume o papel de Kevin Feige da DC, né, da Warner, e que agora ele promete trazer um novo universo compartilhado com novos atores nos seus personagens principais, e a primeira aposta é o Superman do David Corenswet, que eu já posso dizer logo de cara que é um dos melhores filmes do Superman já lançados nesses últimos anos. Eu acho que, como eu falei lá no começo do vídeo, o Superman passou por uma fase muito deturpada. A partir do momento que a gente teve a visão do Zack Snyder para o Superman do Henry Cavill, o Superman passou a ser melancólico, depressivo, um Superman que é realista, um Superman que mata, basicamente que deixa várias pessoas morrerem, parece que ele não se importa, um Superman que questiona a sua própria as suas próprias raízes, de certa forma, né? E agora a gente tem, depois daquela fase deturpada do Superman, agora a gente tem o auge para voltar a um Superman com esperança, um Superman que tem honestidade, um Superman que tem humanidade. E eu acho que a primeira coisa que eu tenho para falar aqui é que o David Corenswet foi a melhor escolha possível para interpretar o Superman. Ele é um ator que fez poucos papéis, um ator versátil, um ator que tem muito carisma em tela, e eu acho que tanto como Clark Kent como Superman, eu acho que traz uma leveza que é muito digna do personagem, uma leveza e uma bondade. É um Superman que, diferente de outras versões, diferente da versão do Christopher Reeve, é um Superman que tem bondade, diferente de um Superman que não tem só a esperança no seu símbolo. O símbolo do Superman ele não é só esperança, ele é um símbolo de bondade, um símbolo de um herói que ajuda os mais necessitados, um herói que ajuda até animais em situações de perigo, sabe? Eu acho que é muito curioso como o James Gunn abraça um herói que tem falhas, um herói que ele não é perfeito, um herói que ele tem falhas naquilo que ele acredita, mas muitas vezes naquilo que a humanidade começa a questionar ele. Então, a relação dele, por exemplo, com a personagem da Lois Lane, interpretada pela Rachel Brosnahan, que está excelente, é a melhor versão da Lois Lane já feita no cinema, é uma relação que vai muito além de um casal apaixonado, uma relação que vai muito além dela ser o interesse amoroso dele. O James Gunn constrói uma relação entre os dois que existe um conflito de ideias, um conflito de ideais. Afinal de contas, ela é uma jornalista que ela tem que entrevistar o Superman numa cena, que inclusive está no trailer, e você já vê logo de cara o quanto os dois personagens são completamente opostos entre si nos seus ideais, mas o que une eles como casal é a paixão, é o amor que um tem pelo outro. Eu acho que isso é uma das coisas mais verdadeiras que esse filme tem em relação a Lois Lane, em relação ao Superman, que é esse amor que os dois têm pelo outro, mesmo compartilhando ideias diferentes, sabe? Eu acho que isso diz muito sobre o ser humano como si, sabe? A pessoa que se relaciona com outra pessoa que é oposta às suas próprias ideias, mas que lá no fundo tem um amor tão grande que o amor é capaz de ser maior do que os próprios pensamentos em si, sabe? Eu acho que o James Gunn trabalha muito bem a química desse casal, de uma forma que eles não necessariamente sejam só um casal bonitinho ali e tal, a Lois Lane ela seja só o interesse amoroso dele. Nada disso, ela tem um papel importante ao decorrer do filme, na narrativa do filme e na própria jornada da personagem, que é muito interessante, sabe? E como eu disse, mais uma vez, o Superman do David Corenswet, ele é um Superman que tem bondade no coração. Eu acho que ele ter uma relação com uma Lois Lane que vai muito além do interesse amoroso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que o James Gunn ele sabe desenvolver muito bem a química desse casal e, em contrapartida, ele sabe muito bem desenvolver um antagonista que vai bater de frente com o Superman,
que é o Lex Luthor do Nicholas Hoult, que tá espetacular, tá sensacional, uma das melhores atuações do Nicholas Hoult, porque ele entrega um Lex Luthor que tem ódio no coração, um Lex Luthor que é extremamente obcecado pela raiva, em querer matar o Superman de todas as formas possíveis. Ele não vai desistir até conseguir eliminar o último filho de Krypton, sabe? Eu acho que é muito foda como o James Gunn constrói no Nicholas Hoult como o Lex Luthor um vilão que bate de frente nos seus próprios ideais em relação ao Superman, naquilo que ele acredita, naquilo que ele acha que o Superman é uma coisa e não um ser humano, ele é um alienígena, ele não entende as motivações dele, ele não sabe o que ele está fazendo no mundo, sabe? Eu acho que é curioso como tudo isso é abraçado num roteiro que sabe desenvolver muito bem a relação entre o protagonista, o herói versus o antagonista. Quando a gente tem o antagonista que está no auge e o herói que está no auge, o filme funciona junto, porque não basta você ter um Superman que é maravilhoso se você não tem um antagonista que vai bater de frente com ele. Eu acho que o Lex Luthor do Nicholas Hoult bate de frente com o Superman do David Corenswet a todo momento, sabe? E falando um pouco mais do elenco, a gente tem aí a Gangue da Justiça, interpretados aí pelo Guy Gardner, pelo Senhor Incrível e a Mulher Gavião da Isabela Merced, que estão espetaculares também. São 3 personagens que são botados nesse DCU, num contexto em que os heróis já existem. Então, outra coisa que é maravilhosa no filme, porque o James Gunn não precisa recontar a história de origem do Superman. Todo mundo aqui já sabe como que o Superman foi parar na Terra, como que o Superman foi criado por pais fazendeiros e como ele se tornou o Superman. Todo mundo aqui conhece a história do Superman, assim como todo mundo conhece a história do Batman. Então, não precisa ser um filme de origem. O James Gunn contextualiza tão bem como que o Superman existe nesse DCU, nesse universo que já está sendo construído, de uma maneira que faz com que você já entenda quem é o Superman, você entenda que ele já tem uma rivalidade com o Lex Luthor, você entende que a relação dele com a Lois Lane já começou há muito tempo, a relação dele com a Gangue da Justiça já começou também há muito tempo, e no meio disso você já parte para ação logo de cara. O filme já começa com uma sequência de ação que é espetacular, sabe? As cenas de ação desse filme são maravilhosas. Eu acho que a direção e a fotografia desse filme é lindíssima. Tem umas cenas assim que é puro tirado do quadrinho, sabe? É um filme que ele respira a essência dos quadrinhos. É um filme que, muito além da essência dos quadrinhos, ele é um filme que ele ressignifica o símbolo do Superman como um símbolo de bondade, um símbolo que carrega a honestidade e a humanidade que existe em cada um de nós. Eu acho que o herói, como o Superman, ele é muito mais do que só uma representação de esperança para o mundo. Ele é a representação de bondade, a representação de um cara que acredita que os seus próprios ideais, aquilo que ele faz todos os dias, é porque para ele simplesmente é o certo. Então não importa se ele tem que salvar um gato que está preso numa árvore, não importa se ele tem que salvar um esquilo que está prestes a ser pisado por uma espécie de monstro que parece um Godzilla. Nada disso. No final das contas, o que importa é que ele está salvando a vida até do indefeso, da pessoa mais indefesa, da criatura mais frágil, porque isso é Superman. O Superman, ele não é um herói que simplesmente escolhe quem ele vai salvar, como era o Superman do Henry Cavill. Nada disso. Ele é um Superman, ele é um herói que salva até os mais necessitados, até os mais fracos, até os mais frágeis, e tenta salvar até os seus próprios vilões. Querendo ou não, ele é o Superman. Então, querendo ou não, eu acho que o James Gunn trabalha tão bem essa ressignificação em cima do herói, que é incrível. Eu acho que é um filme que ele vai muito além de um filme de começo de universo compartilhado, desse começo do DCU. Ele é um filme que ele se prioriza numa história de começo, meio e fim, uma jornada do Superman que parte para a honestidade, parte para a bondade, naquilo que ele acredita que é o certo e naquilo que ele vai fazer de tudo para que o mundo volte a olhar ele, volte a olhar para cima e saber que vai ter um herói protegendo cada um deles todos os dias. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que esse filme traz. E o James Gunn, ele é um diretor, ele é um cineasta que tem muito coração quando ele está escrevendo personagens, quando ele está contando uma história. Eu acho que não basta você ter esses personagens
no filme, como o James Gunn também vai trazer um cachorro, que é o Krypton, e ele é um dos grandes corações do filme, porque é um cachorro que se comporta como um cachorro, é um cachorro que morde, um cachorro que late, um cachorro que atrapalha, que destrói tudo, mas no fim ele é um cachorro, e eu acho que isso é uma das coisas mais magníficas que esse filme tem, é como ele consegue construir até através do Krypto uma história muito bonita ali sobre o dono, sobre o pet. O Krypto, ele é, querendo ou não, uma essência de um personagem, de um pet, que para mim é a melhor representação de um pet que eu já vi nos últimos sei lá quantos anos de vida no cinema, porque ele carrega esse humor de pet que é maravilhoso. O Krypto, ele é muito fofo. Eu acho que o filme constrói tão bem essa importância que a gente tem em cima da figura do Superman, que eu não consigo olhar para esse filme aqui e dizer que esse filme aqui não é, que é uma bosta, que esse filme aqui é horrível. Nada disso, esse filme aqui ele é perfeito na essência do personagem, na essência de um começo promissor para um universo compartilhado da DC. Esse filme aqui ele é um respiro ao universo da DC, de um herói que passou por tantos problemas, de um herói que quase foi torturado durante a última década e que agora tem a chance de ressignificar o seu próprio símbolo e de mostrar o porquê que ele é um dos melhores heróis da DC, um dos melhores heróis que existe no mundo. Então, acho que, querendo ou não, Superman, de James Gunn, é um dos melhores filmes do ano, sem sombra de dúvidas. É o melhor filme de heróis, o melhor filme de quadrinho que a gente teve esse ano. E, cara, que começo promissor pro DCU, hein? Deixem nos comentários o que vocês acharam de Superman, de James Gunn. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e olhem para cima.